Efésios capítulo 2, verso 20. Bom, hoje vamos falar de dois fundamentos. Estamos? Sim? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Diga, dos apóstolos. Agora estamos falando de apóstolos. Estamos falando dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular o próprio Jesus Cristo, em quem todo edifício, bem coordenado, diga edifício, vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados, para a morada de Deus em espírito. Nós entendemos que o apóstolo Paulo é o único que pôs o fundamento. Ele mesmo disse, meu evangelho, mas agora está incluindo os apóstolos. E isso você necessita discernimento, necessita conhecimento para entender isso que ele diz aí. Isso tem que ser traçado, dividido corretamente. Agora, como vamos dividir? Com a mesma palavra? Gálatas capítulo 2, verso 7. 2, 7. Diz, antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da quê? Pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, atuou também em mim para quem? Para os gentios, dando a entender que a circuncisão era para os judeus, e a incircuncisão para quem? Para os gentios. Aí há dois, verdade que aí há dois evangelhos. Agora, se você pega o evangelho para os judeus e traz para cá, então se converte em sinagoga. Por isso é que não há igrejas hoje, o que há são sinagogas, porque eles foram edificados, eles fizeram uma mescla. Não, dividiram. Paulo foi honesto, não vamos edificar com o fundamento dos apóstolos. Mas como você vai edificar? Entendendo que um não é para nós e um é para nós. Agora, se os mescla, está em duas águas. Quantos estão me entendendo? Isto é o que os seminários hoje, se você quiser estudar teologia, você vai a um seminário, faz uma aplicação e então você vai ver que nas regras de fé, porque tem umas regras de fé para poder ser incorporado, há que ter umas regras de fé, que o advogado, a aplicação, vai perguntar quais as suas regras de fé desta corporação. E você vai a um seminário evangélico, cristão, católico. Onde quer que você for, você vai querer se educar. E você, gentil, está suposto a estar debaixo de circuncisão? Deve dizer, se vocês querem fazer isso bem, não há seminários para gentios hoje. Sabe o que eles dizem? Os ensinos de nosso seminário estão baseados nos ensinos dos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você se põe a estudar aí e sacou um bacharelado em teologia de outro evangelho, então você começa a mesclar esses dois fundamentos. E um dia o pastor vem e te diz, irmãos, vocês são a família de Deus. E de momento, na semana, outro fundamento se mete no meio, e no outro domingo ele diz, irmãos, vocês estão em perigo. E depois, em outra semana, se mete outro fundamento e diz, irmãos, tudo posso em Cristo que me fortalece, somos mais que vencedores, nada do criado nem o por criar poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas nessa semana se mete outro espírito, porque como está em dois fundamentos, no outro momento ele diz, irmãos, o diabo anda solto. É assim? Se você crer, diga, assim é.
Diga dois fundamentos. Um para os judeus e outro para os gentios. Você quer o fundamento dos judeus? Mas se você quiser, está disponível. Basta ir a qualquer igreja, não tem que ser uma sinagoga. Mas esta é uma sinagoga deste pacto. Quando eu cheguei aqui, tivemos que tirar a arca de Moisés daí. Tivemos que tirar um outro negócio que tinha aí de batismos, de unção com azeite. Tivemos que jogar tudo fora, que estava tudo jogado de azeite. Parece que uma peste judaica que veio aqui. Eu tive que tirar e tinha estrelas aí simbolizando. Teve que tirar. Moisés tinha subido ali com as tábuas da lei. Isso não é um deboche, esse é um pacto dos judeus. Você tem que guardar o sábado. Por isso existem os adventistas, nossos abençoados queridos irmãos. Quanto eu gostaria de dar a eles assim, puxar o tapete e tirar o fundamento deles e colocá-los em outro, por amor a eles. Mas eles não entendem, porque, atente bem, o pacto da circuncisão enfeitiça. Por isso você está tendo dificuldades com familiares para trazê-los para cá. Você não vê que estão enfeitiçados? Veja o que diz Gálatas aí mesmo, Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, 3:1. Quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? A vós, ante cujos olhos Jesus Cristo foi já apresentado claramente entre vós como crucificado? Isto eu só quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelo fundamento da lei? Pelas obras da lei? Ou pelo fundamento da incircuncisão, que é a fé? Então eu gostaria que você se posicionasse hoje bem claro, que se você está pisando numa orelhinha desse fundamento, tire os pés daí agora. Sim, porque tem gente que está conosco, mas todavia fica... Sou abençoado com toda a bênção, mas talvez tenha por aí está, de repente, arrastando coisas de lá. E isso não lhes deixa crescer conosco. Porque um pouquinho de levedura... Você tem que se limpar de tudo isso. Dizer, estou abençoado com o crente Abraão. Porque essa promessa foi feita a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. Quantos me entendem? Estamos claro? Gálatas 2:7, novamente. Deixe-me passar outra vez assim suavezinho. Porque eu não quero que você vá perder esta bênção. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o de quê? Verso 8, pois o que atuou em Pedro, ou seja, isso não foi que Pedro deu vontade nele, é que há vasos que ele aperta. Veja, Faraó não tinha problema. Faraó veio uma praga e disse, diga a Moisés que me tire essas pragas daqui que estão me... Então vinha Deus e endurecia o coração do Faraó. Então ia para lá Moisés para ver a Faraó. Que bom que ele me mandou. Faraó vai deixar meu povo ir. E quando chegava lá, rapaz, o coração dele estava endurecido e não deixava ir. Aquele que atuou em Faraó, atuou em Moisés. Deus é assim, não te metas com Deus. Por isso é que Paulo disse, e quem pode resistir à sua vontade? Por acaso há injustiça em Deus? Não. Ao que quer endurece e ao que quer abranda. Isso não é o que corre, nem o que quer correr, isto é quem ele deixa correr. O importante é que ele se ponha a correr, corra. E se te detém, detenha-se. Mas por que você está correndo? Não, eu estou correndo.
eu vou correr. E se você está detido? Não, me mandaram estar retido. Você tem que parar de lutar com Deus. Não lute com Deus. Por isso eu não ando com plano nenhum. Isso me traz problemas a muitas pessoas, porque vê uma pessoa como eu, sem planos. Eu só tenho planos de que a palavra corra. Atente bem. Aquele que atuou em Pedro, atuou em mim. Agora veja o que diz o verso 6. Mas dentre os que tinham reputação de ser alguma coisa, o que tenham sido em outro tempo não me importa, Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os apóstolos, os de reputação, nada novo me comunicaram. Ou seja, que Paulo está falando aqui, veja, Deus atuou em Pedro. E eles são famosos, os apóstolos são famosos. Ainda que a mim não me comunicaram nada novo. Agora Deus, é Ele quem governa eles. Mas eles, a mim não comunicaram nada novo. Sabe por quê? Porque Paulo era, na circuncisão, ele foi irrepreensível. Daí ele vivia como um fariseu. Ele foi fariseu. Mas agora se revela a ele a incircuncisão. E quando vai aos apóstolos? Bom, quem é que está por aqui em Jerusalém? Há alguma boa notícia? Oh, sim, Jesus Cristo morreu e nos deixou boas notícias. Há que guardar o sábado, há que lavar as mãos antes de comer. Mas isso aí eu fazia como fariseu, isso não são boas novas. Oh, você está me entendendo? Pastor, mas por que você nos pergunta se você está suposto a entender fácil? Isso é o que você crê. Vai dizer isso ao teu pastor aí, onde você andou antes. Ele vai ter os ouvidos tapados com cera para não entender até o que uma criança nossa entende. Sim, mas é que uma pessoa enfeitiçada não entende, porque a circuncisão enfeitiça. O que você tem são familiares enfeitiçados em tua casa. Os que não querem vir para aqui estão enfeitiçados. A Associação de Pastores em Miami são bruxos, estão enfeitiçados. Todos. Estes são os escritórios de tirar a bruxaria. Nós aqui exorcizamos. Dois fundamentos, diga. Pedro, Deus atuou em Pedro e não comunicava nada novo, as boas novas. Você sabe o que é isso? Que você vai numa igreja por 15, 20 anos e te diziam Cristo te ama e você acreditou que estavam te amando. Cristo te ama. Naturalmente, o que te disse Cristo te ama, o enfeitiçaram. Um que era outro bruxo, porque aqui é um cego guiando a outro cego. Ou seja, que este mundo está cheio de cegos. Quanto ao novo pacto, está cheio de cegos. Então, pois ele se prepara e diz, vem que eu vou te... Venha que eu vou te levar. Venha que eu te levo. Op. Esses são os reverendos que você respeita tanto. Os programinhas por aí, estes repartindo pão, repartindo gente, estaremos bem. Em seus ônibus, dizem, eu assisto à melhor escola do mundo, eu assisto à escola dominical. Esta é a melhor escola do mundo. Essa é a grande escola, é aí onde enfeitiçam as crianças. Ferram os teus filhos. Aí começa enfeitiço.
Pastor, então essas igrejas não servem? E não são igrejas, perdão. Eu chamei igreja entre aspas, essas são sinagogas. O que eu fiz a este edifício, eles fizeram a eles. Tiramos todos os joguinhos de Moisés aqui, botamos para fora. Pastor, isso é tremendo trabalho que nós temos, tremendo trabalho. Pastor, então isto aqui é que eu venho a doutrinar-me com este propósito? A destapar o propósito, porque você tem existência nesta terra. Se você não tivesse esse propósito, você estaria perdendo tempo aqui. O propósito para o qual Deus trouxe aqui é para te colocar num fundamento. Deus quer colocar-te claramente em um só fundamento. Diga ao que está ao seu lado, um fundamento. Agora, qual é esse fundamento? 1 Coríntios 3,10. Vamos adiante. Vamos para o fundamento. Tomara que Fidel me escute no próximo domingo, porque eu vou mudar o regime este que tem aqui de morte. Eu vou mudar pelo regime do Espírito. Esse que prega crescendo em graça, eu gosto disso. Por isso é que existem personagens assim, que tem que entendê-los, porque eles estão por aqui de religião. As igrejas são as culpadas de que Cuba tenha passado por isso. O comunismo, toda essa gente a igreja é a culpada. As sinagogas, antes. Você não vê que isso é um sistema de hipocrisia? Falsa humildade. Contos de velhas. Olha, por que é que Deus te trouxe aqui nesta manhã, hein? Ai, Pai. Por que Deus te trouxe aqui nesta manhã? Vão te tirar o tapete, vão te tirar as meias sem tocar nos teus sapatos. Vamos ao Evangelho. Vamos, não à Escritura, vamos ao Evangelho. 3:10. E não se turbe, veja o fundamento que você tem que estar. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o quê? Qual o fundamento da circuncisão? O da incircuncisão. Há dois fundamentos. Agora, o que está dizendo aqui? Atente bem, ele está dizendo aqui, eu como perito arquiteto e os demais apóstolos pusemos o fundamento? Não. Agora eu. Isto pus eu. Agora eu penso que Barnabé estaria por ali e teria dito: Paulo, você se esqueceu dos apóstolos. Porque isso não estava escrito assim. Agora, há imprensas que talvez tivessem se inteirado disso. Mas não havia ter esse material escrito para... Em outras palavras, Barnabé pensou: olha, Paulo, que egocentrista você está. Você não pode dizer que só você pôs o fundamento. E parece que Paulo disse: cale a boca. Você não entendeu nada. Eles não puseram nada. Cale a boca. Fique quietinho aí que depois eu te explico. Não me amole agora. Você não vê? Preste atenção, essas são as pedras de tropeço que o sistema tem mundialmente nas igrejas. Eles pensam que os santos apóstolos e Paulo são o fundamento. E que há dois fundamentos. Há dois fundamentos. E você está chamado a estar no fundamento do perito arquiteto. Agora, qual é o fundamento do perito arquiteto? Veja aí.
Diz: como perito arquiteto pus o fundamento, e outro edifica em cima, mas cada um veja como sobre edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto. Qual é? Qual? Então o fundamento é Paulo. E qual era? Alô? Estamos aqui? Jesus Cristo. Este é um composto de Jesus de Nazaré com Cristo ressuscitado. E o dos apóstolos qual era? Circuncisão, o quê? Jesus de Nazaré sem haver ressuscitado. Sem haver ressuscitado. Pastor, e esse fundamento de Jesus de Nazaré tem antes de ressuscitado, de quem é esse fundamento aí? Diz: e se sobre este fundamento, ou seja, o de Paulo, o de Jesus Cristo, alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, uma divisão de metais, ouro, prata e pedras preciosas, caros, depois vem um que não vale nada, madeira, feno, palha, esse é a circuncisão, com isto se edificam os protestantes. Por que você crê que as pessoas um dia estão aqui numa igreja e depois está assim com outra, e depois está três em outra, buscando prata, mas o que vem é madeira. O reverendo Madeira, o bispo Palha, a congregação Feno. Por isso é que está o pulo para lá e pula para cá e se levanta um movimento por lá de último toque. O sopro. Bom dia, Espírito Santo. Você sabe que quando nós estivemos no Brasil, na semana passada, pois sabe o que fez o pastor que fala mal da graça? Convidou desde os Estados Unidos a Larry Lee, o de guerra espiritual. Você se lembra que se meteu aqui num parque de Miami, meteu milhares de pessoas com a espada na mão, espírito do norte, espírito do sul, e começou a lançar todos os demônios para fora de Miami. Todos. A única coisa é que regressaram no dia seguinte. Olha, e então chegou lá a Argentina para ensinar a guerrear contra aquele nosso fundamento. O que se meter com o nosso fundamento, Deus o queima. Porque feno, madeira e palha não suportam fogo. E este é o verdadeiro fogo, a graça de Deus. Isso é. Esses pastorzinhos aqui em Miami, que ficam se queimando com palha, com madeira queimando, tá esperando é que se acabe. Me tiraram da rádio. Isso terminou rapidinho. Acaso eu não estou claro no que eu estou ensinando? Acaso eu não estou traçando e dividindo esses dois fundamentos? Veja o que diz aí mesmo. Diz, verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobreedificou, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda. Se bem que ele mesmo será salvo, ainda que como que por fogo, porque eles estão salvos, como for, ainda que tratando com madeira, estão salvos. Então, há dois fundamentos.
Um que tem que ver com feno, alô, feno, palha e madeira. Veja, preste bem atenção, abençoado, feno, a palha e a madeira estão na superfície, isto é, um tipo de corpo físico do barro. Então, a circuncisão, a lei de Moisés veio para o que é fora, o que está fora. Mandamento expressado em não coma, não prove, não toque, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, porque a doutrina de Moisés era a doutrina de homens. Quem era Moisés? Um homem. A doutrina de Paulo, ouça isso, a de Moisés foi dada no monte aqui na terra, porque era de homem. Mas a de Paulo foi dada no próprio paraíso. Essa é a de Jesus Cristo. Esse é o ouro de todos os metais. Veja, por que você crê quando Deus estava na terra? Em parábolas ele disse, veja, como ele não podia falar, você se lembra? Tenho muitas coisas que dizer, mas vocês não vão poder suportar. Então ele falava em parábolas, veja. E tinha que ter cuidado, porque violava o pacto. Tinham cuidado para não falar. Ele dizia, o semeador saiu a semear. E parte da semente caiu em bom terreno. Bom terreno. Ouro, pedras preciosas, prata, mas parte da semente caiu em pedregais, que é Moisés e todos os seus mandamentos, pedras escritas em pedra. Ele falava em parábolas. O que Deus deu a Paulo foi a beleza do teu espírito, o homem interior. Como pegar e sacar o melhor de ti. Porque por dentro você é uma maravilha, você é uma vida maravilhosa. Olha, você não é um mau esposo, você se porta mal, mas você não é mau. Você não é um adúltero, você cometeu adultério, mas você não é adúltero. Porque as obras da carne são adultérios, mas você não é carne, não se te conhece em carne, você é o fruto do Espírito. Isso é o que você é por dentro, e esse ministério está para partir e chegar ao fruto do Espírito que já está em ti, porque você está completo. Ai, pastor, eu vou buscar mais de Deus. Não busque mais, porque pode te estragar. Ah, pastor, eu vou me aproximar a Deus. Não te aproximes mais, porque Ele está dentro. Pastor, então eu não devo buscar a Deus? Eu não quero que você busque a Deus. Porque esta igreja é estranha, não quer que a pessoa busque a Deus. Não, eu estou buscando como te dizer que Deus já te buscou, já te encontrou com uma só oferta, te fez perfeito para sempre. Você está completo. Mas isso está dentro. Onde está os diamantes, as pedras preciosas? Isso tem que picotar, tem que lapidar para tirar o diamante. Depois de tirá-lo, ainda o trabalho não está pronto. Tem que meter graça sobre graça, tirando o carvão até colocá-lo assim, como está aqui no meu dedo. E você sabe o que eu tenho que fazer com você? Falar-te como eu estou te falando, dando picotaços. Sabe por quê? Porque nós temos que chegar ao teu tesouro. Ah, então eu já sou um tesouro? Pois se Paulo disse, este tesouro está em vasos de barro. O barro tem que ser quebrado com o conhecimento dessa palavra. Por isso, esses ministérios de saúde interiores não estão te curando nada. O que estão é brincando com teus sentimentos, com tua carne. O que eles fazem é tratar com a tua carne, lavando-te, sujando, e um dia está bem, um dia está mal.
e passe à frente que eu vou orar por você. Senhor, abençoa. É o mesmo conto, isso são mentiras, esses são feitiços e bruxarias protestantes. Pastor, então eu estou completo? Por isso Paulo disse, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que compreendamos, veja, a grandeza, a profundidade, a altura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é muito belo para as pessoas estarem te lastimando. Não te metas a esses centros espíritas que te dão mais pancadas, a essas sinagogas de feiticeiros. Não, fique aqui comigo. Pastor, então eu não necessito de nada. Nele estamos completos. Pastor, mas e a carne? Nele também fostes circuncidados do corpo carnal, fora da circuncisão de Cristo. Isso aqui te cortou. Olha, pastor, esses dois fundamentos são espadas. Uma te mata e outra te dá vida. São dois fundamentos, estão escritos os dois. Um é letra e o outro é espírito.